Olá, bom dia, vamos fazer a prece? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregues às tentações e livra-nos de todo mal. Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, queremos agradecer mais esta oportunidade de estarmos aqui realizando o nosso estudo das manhãs de domingo, ligado à Escola de Moral Cristã do Centro Espírita Meimei. Queremos pedir, Senhor, que esteja conosco nesse momento, que abençoe o nosso estudo, abençoe a nossa boa vontade, que nós possamos conseguir aproveitar ao máximo esse momento, que as lições que iremos estudar possam ficar gravadas nos nossos corações, para que no dia a dia, quando chegar a hora de nós colocarmos em prática, nós possamos nos lembrar, nós possamos conseguir fazer as melhores escolhas. Pedimos, Senhor, que abençoe a cada lar, cada família ligada ao Centro Espírita Meimei, cada um que está sintonizado conosco nesse momento, pelos laços do pensamento, pelos laços do coração. Pedimos também que abençoe toda a nossa cidade, todo o nosso país, nosso Brasil, e também todo o planeta Terra, aonde estiver alguém em aflição, em necessidade, que o Senhor possa atender conforme a necessidade, conforme também o merecimento de cada um. E assim nós damos por iniciado os nossos estudos da manhã de hoje. Muito obrigado por tudo, assim seja. Então hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27º, Pedi e obtereis. A ação da prece, transmissão do pensamento. É o item número 15. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende, nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma mesma aspiração oram quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força
terá a prece que lhe dirijam do que a das 100 outras. Então, para as reflexões da manhã de hoje, nós escolhemos esse trecho do capítulo 27º, que fala sobre a prece em conjunto. Quando a gente vai a alguma reunião, quando a gente faz o culto no lar, ou mesmo quando a gente faz uma prece juntos, seja na saída de uma viagem, antes de um jantar de Natal, um encontro familiar. Quando todos estão com o pensamento sintonizado, naquele mesmo objetivo, a prece é muito, muito poderosa. É uma prece que soma, com a energia, a boa vontade, a fé de todos os que estão ali orando. Mas também pode acontecer que junte tantas pessoas, mas que não estejam sintonizadas. Talvez alguma esteja contrariada com alguma situação, ou alguma esteja preocupada. Então, essa falta de sintonia vai atrapalhar, na eficácia dessa prece. E também, como a gente sabe, que a prece é uma sintonia que a gente estabelece com o plano espiritual. A gente pode até entender como estações de rádio. Quando a gente sintoniza naquela frequência, a gente capta a rádio. Então, quando a gente sintoniza com o bem, a gente vai estar na frequência do plano espiritual superior. E a gente também pode considerar como um meio de sintonizar com espíritos superiores, ou, dependendo da qualidade, com inferiores, a gente pode considerar a música também um meio de sintonia. Ou seja, quando a gente está ouvindo, tocando, cantando, quando a gente está envolvido com músicas do bem, com músicas elevadas, que têm letras nobres, a gente vai estar sintonizando com o plano espiritual superior. E da mesma forma, quando a gente ouve músicas que têm letras que não são saudáveis, talvez com palavras agressivas, a gente vai estar talvez sintonizando com espíritos ainda que gostam dessas coisas, ou seja, espíritos inferiores. E hoje nós vamos falar a respeito do campo da música na cidade, na colônia de nosso lar. Por isso que nós escolhemos esse trecho do Evangelho e por isso que nós fizemos essa ligação. Eu gosto muito, quando nossa amiga, companheira Raquel faz a prece do coral infantil, José Roberto Batista, e ela menciona, que essas preces cantadas possam ser lenitivos, para as nossas dificuldades. Então, é realmente isso que acontece. E hoje, André Luiz vai visitar o campo da música da cidade de nosso lar. Lísias fez o convite e eles conversaram com Tobias, que era um superior de André Luiz nas câmaras de retificação. Claro que Tobias aprovou essa vontade deles visitarem o campo da música. E então eles se dirigiram, saíram André Luiz, Lísias, passaram na casa de Lísias. André Luiz matou um pouquinho aquela saudade do Dona Laura, aquela senhora, que ele tanto gosta, que deu tantos bons conselhos para ele. E então ele diz que a casa de Lísias estava mais bonita, o jardim estava com novas flores. E a Dona Laura também ficou muito feliz, que agora ele teria a oportunidade de conhecer o campo da música. Então eles saíram. Judite e a outra irmã de Lísias, que me fugiu o nome, elas foram acompanhadas dos amigos,
Polidório e Eustácio. E Lísias disse para André Luiz: então, meu amigo, pois que finalmente hoje você vai conhecer a minha noiva, Lacínia. E André Luiz falou assim: nossa, mas olha só que até noivados a gente tem aqui no plano espiritual. E Lísias disse: mas como não? O amor verdadeiro está no corpo ou no espírito imortal? Além disso, o noivado aqui no plano espiritual é muito mais bonito. Aqui a gente não tem aqueles véus que obscurecem os nossos sentidos e os nossos desejos. Aqui a gente é o que é. Então André Luiz ficou interessado, né? E perguntou um pouco mais a respeito de Lísias e a noiva. E ele disse que por diversas vezes eles já tiveram experiências juntos aqui no planeta Terra, falharam muitas vezes e que na maioria dessas vezes a culpa dessas falhas, né, do casal era mais por parte de Lísias. Então eles comentaram, né, que a cultura machista do planeta Terra ainda favorece o homem a errar mais, a errar bastante, que são raros os que aproveitam, né, das vantagens, entre aspas, que o sexo masculino tem para se promover, para crescer em moral. A maioria acaba decaindo. Ao passo que as mulheres, que na época, né, eram vítimas de uma cultura um pouco mais rigorosa, um pouco mais restritiva no campo feminino, elas acabavam ficando mais recatadas e na maioria das vezes elas erravam um pouco menos do que os homens. Então André perguntou se eles tinham planos de voltar novamente a ter uma outra encarnação juntos. Lísias disse que sim, claro, né? Além de precisar enriquecer o cabedal de conhecimentos, precisar encher, né, a malinha com coisas boas, ele também tinha muitas dívidas para com o planeta. E ele disse uma coisa curiosa: eles estavam noivos no plano espiritual e em breve eles iriam fundar ali na colônia a sua casinha de amor, né, o seu ninho, só dos dois. E daqui a 30 anos eles iriam reencarnar. Então já estava tudo planejado. Eles estavam noivos, iriam se casar, viver um pouco mais próximos, né, na colônia. E durante 30 anos eles teriam essa convivência. E depois eles iriam partir para cá, para o planeta Terra, para ter uma nova encarnação. E nisso eles chegaram no campo da música. Lísias falou assim: então, André, Lacínia, minha noiva, ela sempre vem com 2 irmãs e eu espero que você seja cavalheiro. E André Luiz, meio desconcertado, falou: não, mas é porque eu ainda sou comprometido, né, com a minha esposa. E aí Lísias riu bastante, falou assim: ah, meu amigo, mas é o que faltava. A gente não quer ferir o seu sentimento de fidelidade de maneira nenhuma. Mas não é porque você é casado que você não pode ser gentil, que você não pode ser cavalheiro. Afinal, você esqueceu como que é ser o irmão de alguém? Então é uma lição, né? Porque muitas vezes é da nossa natureza, né? Talvez quando pensa em um encontro, né, entre um homem e uma mulher, que fique um pouco mais voltado para o relacionamento entre os dois, mas não, era uma relação de amizade, né? Era um cavalheirismo que Lísias pedia para André oferecer para as irmãs da sua noiva. Então, né, André Luiz riu, meio desconcertado. Lísias pagou os ingressos no campo da música, uma outra curiosidade que o livro nos oferece, né? Os entretenimentos também eram pagos lá. E como que era pago? Com bônus hora. Então é mais uma conquista, né, dos espíritos que trabalham, porque a gente vai ver aqui que o campo da música era um local extraordinário.
E claro que quem trabalha tem o privilégio, entre aspas, né? Tem a possibilidade de frequentar. Então eles entraram. André Luiz ficou agora maravilhado com tudo que ele estava vendo, cascatas coloridas, árvores diferentes que a gente não conhece aqui no planeta Terra. E ele narra mais uma coisa muito curiosa. Tinha diversos núcleos, né, diversos coretos, ele diz, onde tocavam músicas mais populares. E eles ficavam ao redor do campo da música. Mas na praça central, no centro do campo da música, era onde tocava a música elevada, a música erudita, a música clássica. E ele achou engraçado, porque aqui na Terra, a maioria de nós ainda prefere o popular e a minoria na música mais elevada. Agora lá não. Lá era o contrário. Lá no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, a maioria buscava a música elevada, a música que sintoniza com o mais alto, enquanto alguns, menos, né, alguns poucos, ainda buscavam os coretos populares. E Lísias explicou para ele que os espíritos que tomam conta ali do campo da música, os artistas, eles buscam inspiração no mais alto. Eles vão ainda mais alto do que colônia Nosso Lar para se inspirarem. E ao passo que grandes compositores aqui da Terra são levados lá ou em outros locais como esse para terem ali as suas inspirações. E quando despertam, né, no corpo físico, eles revestem a inspiração que eles tiveram lá com a roupagem das técnicas musicais que eles dominam e compõem aqui grandes obras. Então, André Luiz estava maravilhado com aquele espetáculo musical e ele falou assim que ali estava a nata da cidade Nosso Lar. Ele percebeu que era um ambiente muito seleto, totalmente... Era o nível mais alto de Nosso Lar que se encontrava ali. Mas não tinha excesso de maneira nenhuma. Os espíritos, né, masculinos e também as mulheres, todos eram muito bem apresentáveis, mas era aquela simplicidade que se mistura com a beleza, era a beleza do simples, que aqui muitas vezes a gente tem tanta dificuldade em atingir, né? A gente acha que a gente precisa de sempre mais, e a gente quer ter sempre mais, ao passo que lá a beleza está na simplicidade. E a maior beleza, né, estava nos assuntos que eles conversavam. Todos eles em uma harmonia profunda. André Luiz percebia que tinha sim os mais esclarecidos e eles às vezes abaixavam um pouco o nível da conversa para que os mais simples pudessem alcançar. E esses mais simples, por sua vez, se esforçavam para aumentar um pouquinho, para então atingir aquele equilíbrio, né, para a conversação ficar gostosa. Eles sempre comentavam de Jesus, mas sempre com alegria, nunca com tristeza. E André Luiz descreve de uma maneira muito bonita, né, como que era essa nata de Nosso Lar no campo da música. E esse é um dos meus capítulos preferidos da obra Nosso Lar. Fiquei feliz quando eu percebi que ia ficar na minha responsabilidade comentar sobre ele. E eu recomendo que quem gostar, dá uma olhadinha lá, que só vai enriquecer. E então eles, né, nessa apreciação do momento, perceberam que então chegaram as moças, a noiva de Lísias e as irmãs. Então eles foram se juntar a elas. E André Luiz termina assim esse capítulo, que é muito gostoso de ler, né? Muito interessante. E o que a gente tinha preparado para hoje também fica por aqui.
A gente agradece a atenção, deseja a todos um ótimo domingo, uma ótima semana e até mais. Zum, 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 zum. A abelhinha que me dá o mel. Ops! Sejam bem-vindas! As abelhas são muito importantes para o meio ambiente. São muito trabalhadeiras, limpam a colmeia, pegam néctar e pólen das flores, cuidam da alimentação das larvas, produzem cera para fazer o favo de mel, produzem a geleia real, defendem a colmeia e fazem mel. Claro! Mas Dulcineia, a abelha dessa história, demorou a entender a importância do trabalho. Queria ser preguiçosa? Imaginem, quem já viu uma abelha preguiçosa? Precisou da ajuda da abelha rainha para Dulcineia entender o valor do trabalho. O que será que aconteceu? Eu sei, porque já li o livro. Que tal você fazer também? Que tal você ler também? Tenho certeza que vai adorar. Ei, crianças, levantem a mão quem tem um pet em casa. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Cachorro, gatinho, coelho, não importa. Os animais de estimação são adoráveis. Por que vocês acham que esse livro se chama O Melhor Presente? Essa é a história de afeto entre Arnaldo e Malhado, o cãozinho que apareceu de surpresa e ninguém sabia quem era o seu dono. O que será que Arnaldo fez? Ficou com o Malhado ou encontrou seu verdadeiro dono? Só olhando para saber. Só posso dizer que o final é surpreendente.